Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo 18. Os versos de 13 a 26. Êxodo 18, do 13 ao 26, eu farei a leitura, os irmãos acompanharão a leitura que farei em suas Bíblias. Peço aos filhos da aliança que me escutem, tá? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo 18, de 13 a 26, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém. Pela palavra do Senhor. Vamos orar. Dá-nos tua graça, Senhor, neste momento bendito, para que possamos ouvir tua doce voz e aprender da tua palavra. Que teu Espírito nos instrua, nos edifique, nos corrija, nos exorte, nos anime, também nos encoraje na nossa caminhada cristã. Ó Senhor,
edifica então a noiva do teu Filho, falando-nos de tua parte. Também dá-me tua graça para que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos. Então, somente que o teu povo ouça a tua doce voz, é o nosso desejo, é a nossa súplica. E por isso oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não é muito longe temporalmente, mas existem muitos grupos de cristãos que acham que governo de igreja é uma coisa humana, não é? E que espiritual seria uma igreja sem governo, sem normas, sem regras, não é? Tem sido muito comum nos nossos dias, e as pessoas que creem nestas coisas advogam uma espiritualidade que, na verdade, ela é uma espiritualidade divorciada da palavra, não é? Ela é uma espiritualidade divorciada de toda a sabedoria divina revelada ao seu povo ao longo dos séculos. Governo de igreja, governo eclesiástico, ele na verdade é um instrumento pastoral da parte de Deus para ministrar o seu cuidado ao seu povo. É bem verdade que existem lideranças ruins, pode haver um líder ruim numa igreja, mas isso não quer dizer que aquela pessoa é o padrão para a liderança na igreja. A liderança na igreja, ela evoca um cuidado pastoral da parte de Deus, e a igreja precisa compreender esse aspecto, não apenas para ser bem governada, mas para fazer uso do cuidado que Deus já proveu para o seu povo. O texto em que lemos é o texto que trata sobre isso. Depois, então, do encontro e da conversão de Jetro, no dia seguinte, Moisés se assenta e recebe os membros da igreja que vão consultá-lo, que vão procurá-lo para tratar das questões da vida. Naquele momento, Moisés exercia diversos papéis num só. Então, para os irmãos terem uma ideia, Moisés era meio que polícia, mas ao mesmo tempo era meio que juiz. Ele diz que julgava entre um e outro, declarava as leis, os estatutos, então ele dizia o que era certo, o que era errado, não é? Moisés também atuava como advogado para aqueles que eram ofendidos, era um conselheiro para os que necessitavam de sabedoria, resolvia questões teológicas, como mais adiante ele vai resolver, né? Tratava questões, por exemplo, é porque nós estamos temporalmente distantes desse evento, mas eu quero que os irmãos procurem trazer isso à mente, né? Criar aí um plano na sua mente daquilo que envolvia a vida naqueles dias. O povo estava acampado, então alguém tinha que decidir os lugares das tendas, o tamanho das tendas, a direção das tendas. Então ele também era o responsável pelo departamento agrário, né? Ou o departamento de planejamento do acampamento, não é? Ele também tinha que cuidar da parte dos veículos, eles tinham carroças, eles carregavam as coisas. Como todo esse povo andava para lá e para cá, debaixo de qual direção aquele povo circulava quando estava acampado e quando estava peregrinando. Ele também era um pastor, o texto diz claramente, né? O povo vinha para consultá-lo e ele declarava a vontade do Senhor. Tudo isso numa única pessoa, por isso a admiração de Jetro quando ele disse: por que você faz isso com o povo? Por que você faz isso? Aquela admiração de Jetro
era uma admiração verdadeira, era impossível pastorear a igreja daquela forma. Era impossível ministrar o cuidado de Deus daquele jeito. Tanto o próprio Moisés como o próprio povo pereceriam se permanecessem assim. Uma igreja sem governo, com essa ideia de que cada um cuida de si, isso não é uma atividade espiritual. Isso é, na verdade, um comportamento rebelde, aonde cada um pastoreia seu próprio coração sem prestar contas a ninguém. Isso não é bíblico, não é espiritual, isso é um engano. Isso é um engano. Mas aplicando esse contexto a nós na igreja, às vezes na igreja o bom pastor é aquela pessoa que faz tudo. Ele é o pedreiro, ele é o faxineiro, ele é o zelador, não é? Ele é o lixeiro, responsável por tirar o lixo. Às vezes a membresia da igreja tem uma noção equivocada do pastoreio. E muitos pastores também têm uma visão equivocada do pastoreio. Para muitos pastores, ser um bom pastor é ser um faz-tudo. Então eles são expert em construções, em questões de finanças, eles tomam café com Deus e o mundo, mas negligenciam muitas vezes o púlpito, o aconselhamento, a sabedoria que é necessária ser ministrada. Infelizmente, muitos pastores e muitas igrejas não compreendem a tarefa pastoral. Deus não concedeu a um homem o ofício de pastor para torná-lo maior do que os outros. Mas Deus concedeu a um homem o ofício de pastor para cuidar dos outros. O ofício pastoral é um trabalho difícil, mas não é um trabalho de fazer tudo. Não é um trabalho de fazer tudo. Portanto, se um dia eu estiver fazendo tudo e menos cuidado da igreja, vocês não devem me querer por aqui. O ofício pastoral é um ofício de cuidado, é a administração do cuidado divino para com o seu povo nas suas necessidades. Moisés tinha uma igreja com 600 mil homens adultos para pastorear, sem falar de mulheres e crianças. Como ele poderia pastoreá-los com tantas atribuições de juiz, de advogado, o diretor do departamento agrário, o diretor do departamento de veículos, ele era a pessoa responsável pelo estilo vestuário do povo. Como ele poderia ministrar o evangelho e a lei do Senhor à sua igreja? Ele não poderia se estivesse sobrecarregado com tantos afazeres. Portanto, Deus usa Jetro e diz a Moisés: não é bom o que fazes. Concentre-se naquilo que você foi chamado, que é um profeta, e entregue as demais causas a outros homens. Eles levarão a carga contigo, será mais eficaz o teu ministério, e o povo voltará em paz, é o que diz o verso 23, ao seu lugar. O povo também receberá a ministração do cuidado da parte do Senhor. Sobre essa consulta ao Senhor, eu quero fazer um adendo explicativo para depois tratarmos sobre o governo que o texto apresenta a nós. A Bíblia registra que o povo se dirigiu para consultar o Senhor, é o que ele explica no verso de número 16. Verso 15, Moisés responde ao seu sogro e diz assim: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Havia duas formas de se consultar o Senhor no Antigo Testamento. E havia duas maneiras legítimas que Deus havia instruído o seu povo sobre essa consulta. A primeira delas era a consulta aos profetas. Quando se consultava os profetas, o texto bíblico usa um verbo, que é o verbo darar, que significa inquirir.
Mas quando se consultava o sacerdote, o verbo era sal, que significa também inquirir, mas com uma diferença. O sacerdote usava o urim e o tumim, duas pedrinhas, que era o modo legal e bíblico de se lançar sorte sobre questões que se levantavam naquele momento. Quando se consultava o profeta, o que não era muito comum, não era muito comum a consulta ao profeta, mas era muito comum a consulta ao sacerdote. A consulta ao profeta, ela vai ter dois grandes momentos. O momento que nós estamos vendo com Moisés, um grande profeta, e um outro momento que é lá no final, meados do século X e século IX antes de Cristo, com Micaías e Eliseu. Depois disso, os profetas não são mais tão consultados pelo povo do Senhor. Mas a consulta aos sacerdotes era constante. Estes foram estabelecidos para ministrar ao povo. E Deus então estabeleceu o mecanismo para que a consulta fosse feita. Os profetas oravam ao Senhor e Deus lhes dava a resposta. Os sacerdotes lançavam sortes, o urim e o tumim, e Deus lhes respondia declarando a resposta para cada questão. Por que que nós temos que saber disso? Porque no verso 16, Moisés diz como os profetas declaravam o resultado das consultas ao Senhor. No verso 16 ele diz, o povo vem a mim para consultar o Senhor, quando tem alguma questão, não é? E eu julgo entre um e outro, e eu lhes declaro os estatutos e as leis do Senhor. A consulta que a igreja fazia aos profetas era uma consulta para discernir as coisas segundo a vontade do Senhor, a vontade revelada do Senhor. Às vezes, hoje, na igreja dos nossos dias, as pessoas consultam ao Senhor como se Deus fosse dar uma palavra extra-bíblica, né? Para responder alguma questão. Mas o próprio Moisés, o profeta do Senhor, Deus colocava na boca dele a sua palavra, e então ele diz, eu declarei a eles, quando me consultavam, estatutos e leis. Eu lhes dizia o que era certo e o que era errado. Eu lhes mostrava como se aplica a palavra nesta e naquela questão. É importante entender isso porque nós estamos antes do Monte Sinai, no texto. Os 10 mandamentos ainda não foram entregues oficialmente, formalmente ao povo. Mas a palavra de Moisés nos ensina que Deus nunca deixou o seu povo órfão de sua vontade. Portanto, desde antes já se sabia que era pecado matar, por exemplo. Já se conhecia desde antes que o olhar impuro para com uma mulher quebrava o 7º mandamento. Por isso, Moisés então lhes dizia, esta é a lei e o mandamento para esta e para aquela questão. Desta forma, quando o povo busca Deus nas suas consultas, o povo estava buscando a palavra de Deus para dirigir as suas vidas. O povo estava buscando a palavra de Deus para guiá-los. Isso demonstra uma submissão e um coração desejoso por santidade no viver diário. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas não querem, os crentes não querem consultar a Escritura para lhes dirigir na vida. Infelizmente, os crentes de hoje não querem consultar a Escritura para lhes declarar o que é certo e o que é errado na vida. Porque os crentes já ampararam suas escolhas na sua própria vontade. Então, o que eles querem é uma chancela de Deus
O que eles querem é apenas que Deus apazigue suas mentes sob o peso da responsabilidade. O que eles querem simplesmente é que Deus se curve diante de suas vontades. É só isso. Ontem, Sidney e eu participamos de uma comissão que examinou homens para o oficialato, o presbiterato. E as respostas, todas elas, eram tão somente edificadas sobre um eu acho, sem nenhum tipo de convicção de certo ou errado, a partir da Escritura. A igreja precisa entender que Deus proveu governo para ela, para cuidar dela, para dirigi-la segundo sua vontade, para ensiná-la o modo eficaz de viver em santidade neste mundo. Por isso que Jetro, quando aconselhou Moisés a escolher homens, ele volta para o ofício de Moisés, que era o ofício profético, não sacerdotal, profético. E no verso 20, então, ele disse a Moisés: ensina-lhes os estatutos, ensina-lhes as leis, faze-lhes saber o caminho que devem andar e aquilo que devem fazer. Então Jetro chama Moisés e diz: a sua função é a função pastoral. Ensina ao povo a lei do Senhor. Ensina ao povo como se pratica a lei do Senhor. Ensina ao povo aquilo que se deve fazer em obediência à lei do Senhor. Essa é a principal tarefa de Moisés: a pregação da palavra, o ensino da palavra. Em Atos 6, os irmãos vão lembrar de Atos, a igreja já tinha mais de 5.000 membros, um grande número de mulheres e um grande número de viúvas. Suscitou um problema na obra da misericórdia da igreja. As viúvas judias, mas que haviam nascido fora de Israel, estavam sendo, de algum modo, deixadas por último na ministração dos alimentos. E havia uma preferência pelas viúvas judias nascidas em Israel. A igreja chega para os apóstolos e comunica o problema. O que é que os apóstolos fizeram? Se condoeram daquelas viúvas? Sim. Abandonaram a palavra? Não. Então os apóstolos, com a autoridade que possuíam, constituíram um ofício, criaram um ofício permanente na igreja, o ofício do diaconato. E a palavra apostólica foi esta: escolham homens sábios e crentes, tementes a Deus, que assistam os necessitados. Nós iremos nos dedicar à oração e à palavra. A oração e a palavra. O mesmo fez Jetro com Moisés e disse: é nítido que é algo louvável você ajudar uma mãe, um órfão, uma viúva, numa causa judicial. Mas se isso te atrapalha de pregar a palavra, não é bom o que fazes. E então ele lembra a Moisés o compromisso pastoral, o ofício profético. Ensina-lhes a lei e os estatutos, o caminho que devem trilhar e aquilo que devem fazer. Nós precisamos entender que o governo da igreja foi estabelecido nessa prerrogativa e nessa prioridade de ensinar. Às vezes, muitos membros da igreja, não é? E muitos presbíteros, muitos diáconos, muitos pastores tratam a instrução da alma como sendo algo de pouquíssimo valor. Ontem no nosso exame, era nítido como os futuros pastores daquela igreja, quando perguntamos sobre
a vida de oração, eu não vou comentar porque vai dar vontade de chorar. Quando perguntamos sobre a leitura, o contato com a Escritura, mas fazemos muitas coisas na igreja, a gente faz isso, faz aquilo, mas a instrução da alma é relegada a qualquer um que não tem o que fazer e se dedique a isso. Então isso é um erro gravíssimo. Todas as vezes que a instrução dos crentes é tratada com desdenho, o padrão espiritual cai. E ainda que ela faça milhões de coisas, aquilo que é primordial não é feito, que é exatamente tornar-nos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Isso só é possível pela ação do Espírito mediante a instrução e o ensino da sua palavra. Então, o governo de igreja está intimamente relacionado com o cuidado da alma, com a ministração da Escritura, com o declarar a vontade do Senhor revelada na palavra e aplicada para as situações mais variadas na vida dos crentes. Por isso que Jetro instruiu Moisés a escolher homens usando 3 critérios. Vejamos eles agora. O primeiro critério que Jetro instrui Moisés acerca da escolha dos homens era exatamente se esses homens são crentes, se eles se relacionam com o Senhor. Então note comigo no verso 19, não é? Aliás, verso de número 21. Então ele diz assim: procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus. Então, no que tange ao relacionamento destes homens com Deus, eles precisam ser homens crentes, tementes ao Senhor. Homens que possuem um relacionamento vivo com o Deus vivo. No Salmo 111, no verso de número 10, o salmista disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando se procura homens sábios, não se procura homens com grande bagagem de conhecimento apenas, mas procura homens que tenham temor ao Senhor. Homens que possuam corações devotos ao Senhor e, portanto, o conhecimento deles estará a serviço do Senhor e da igreja, e não de si mesmo. Notem que Moisés vai eleger homens, vai instruir o povo para escolher homens, para colocá-los nos postos, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Somente o temor do Senhor fará com que aquele que cuida de 10 seja tão zeloso quanto o que cuida de 1000. E somente o temor do Senhor fará com que aquele que cuida de 1000 não ceda aos encantos do poder, às vaidades do seu posto, mas ele será um servo tão humilde quanto aquele que cuida de 10. O trabalho, grande ou pequeno, tinha um único propósito: a honra do Senhor e o pastoreio das ovelhas. Então, Moisés deveria escolher homens que possuíssem um relacionamento com o Senhor, homens tementes a Deus. Tementes a Deus. É assim que, ao desempenharem grandes ou pequenas tarefas, seus corações estarão guardados dos ataques de Satanás, dos desejos da própria carne, e farão segundo a vontade do Senhor, com um único propósito: a honra e o cuidado. A honra do Senhor e o cuidado das ovelhas. Moisés também disse que estes homens deveriam ser, ainda está dentro do relacionamento com o Senhor, estes homens deveriam ser homens de verdade, ou seja, homens respeitáveis, confiáveis, honestos,
homens íntegros. Então estes homens revelariam em suas vidas esse temor para com o nome do Senhor por meio de um caráter bíblico. Por meio de um caráter bíblico. Estes homens também deveriam ser homens que aborrecessem a avareza, né? Homens que não possuíssem ambição por ganhos particulares, ou seja, homens que pudessem resistir à tentação do suborno, tanto financeiro quanto o suborno relacional, não é? Aqueles homens teriam que julgar seus parentes, irmãos, pais, mães, e eles deveriam, acima de tudo, temer o Senhor. Por isso que Jetro disse a Moisés: escolhem homens capazes. A palavra aqui usada para capazes, no hebraico, significa aquele que é reconhecido pelo que é ou pelo que faz. Um herói de guerra só é louvado porque se tornou notório diante dos outros, que ele foi capaz de vencer a guerra. Então o capaz aqui não mede as habilidades do indivíduo para se fazer algo previamente, mas ele é capaz porque ele já é assim antes da escolha. Ele já é temente ao Senhor, ele já reprova o pecado de si e daqueles que estão próximos. Por isso ele é capaz. É aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, ele é irrepreensível, ou seja, ele não está debaixo de repreensão. Ele não é aquele homem, por exemplo, que poderá julgar com seriedade o pecado de um estranho, mas julgará de forma parcial o pecado de um parente dele, né, da mãe, da mulher e assim por diante. Então, no relacionamento dele com Deus, ele é temente e ele manifesta esse temor ao Senhor tendo um caráter honesto, ele é íntegro, confiável e ele dá provas de que não cede à tentação do suborno, seja suborno financeiro ou relacional. Na igreja tem muito disso, né? Na igreja tem muito do suborno relacional. Como é que nós vamos disciplinar aquela pessoa e tal? Eu vi nascer. Pois é, mas precisa. Então, é necessário lembrarmos desta verdade. O segundo critério que Moisés disse ao povo, Jetro disse a Moisés, foi que eles deveriam escolher o povo seguindo um aspecto representativo espiritual. Então, no verso 21, ele diz assim: procura dentre o povo homens. E no verso 19, ele diz assim: representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ele está estabelecendo o princípio da representatividade espiritual. O povo deveria escolher homens que pudessem pastoreá-lo segundo a vontade de Deus, mas não deveriam escolher homens por afinidade, por amizade ou por grupo particular. A representatividade espiritual é cativa à pessoa de Jesus Cristo e à autoridade que ele tem como cabeça. Então, quando a igreja, por exemplo, nos nossos dias, elege um pastor, um presbítero ou um diácono, seguindo a afinidade e a amizade, não vou tirar a amizade porque é necessário a amizade no relacionamento, mas ela tem um interesse que é maior do que o interesse de pastoreio, o interesse de servir a Cristo, ela está pecando. Ela está pecando. Vamos eleger fulano, ele é pastor, mas por que vai eleger? Não, porque ele é meu parente. Não. A pergunta é, ele presta para pastorear a igreja? Não, então joga fora. Não presta, então não elege. Então, a representatividade espiritual foi o segundo instrumento, não é? Que Jetro disse a Moisés. Segundo princípio, né, para quem está anotando aí,
que Jetro mandou que Moisés observasse. Homens que pudessem representar espiritualmente o povo, levar o povo diante de Deus quando orassem pelo povo, apresentando suas causas ao Senhor. Então escolhe dentre o povo crentes que sirvam para esta função. O governo da igreja, que é o governo representativo, ele não pode ser confundido com o governo democrático. Não existe democracia na Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é uma monarquia absoluta. Somente Cristo é Senhor e Rei sobre sua Igreja. Cristo exerce seu governo e seu reinado, conferindo autoridade a homens, para que estes desempenhem o seu serviço de cuidado, de supervisão, de pastoreio da igreja. Por isso eles são representantes espirituais do povo de Deus. Eu não vou tratar do assunto por causa do nosso tema, mas no futuro, quando eu for tratar sobre oração no culto, eu vou voltar a esse assunto. Quando um presbítero, um diácono, um pastor ou um homem ora audivelmente no culto, ele ora representativamente. Os demais também estão orando, mas oram silenciosamente, ele ora audivelmente. Por que isso acontece? Porque há uma representatividade espiritual estabelecida na palavra. Alguém leva as cargas dos outros ao trono da graça e suplica socorro e misericórdia. Então, a ordem foi: não escolha pessoas que te agradem no sentido particular seu, amigo, familiar, né? Escolhe crentes que te representem espiritualmente no governo da igreja. E em terceiro e último lugar, Jetro ordenou Moisés que compartilhasse a liderança com homens que pudessem desempenhar essa liderança espiritual. Então olhe comigo no verso de número 22, ele diz assim: para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa simples ou pequena, eles mesmos julgarão. Será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. O governo bíblico da igreja é um governo onde a liderança espiritual é compartilhada. A liderança é compartilhada. Note que Jetro está dizendo a Moisés para conferir autoridade a outros homens para que pudessem exercer julgamento sobre o povo. Então eles deveriam julgar os irmãos e isso tornaria o ministério deles mais eficiente, muito mais eficiente. Percebam que Jetro instrui Moisés quando ele estabelece a autoridade, né, a liderança espiritual compartilhada. Notem que Jetro vai instruir Moisés a estabelecer um critério de avaliação das causas. E ele vai estabelecer também um critério de apelação, de recorrer. Por quê? Porque a liderança espiritual é compartilhada. Então, isso significa dizer que é possível em um dado momento e em uma dada situação, um deles errar, então outra pessoa com autoridade igual poderia analisar aquela situação e julgar aquele caso. Isso é o sistema de apelos. E tudo isso visa o bom proveito da igreja e o cuidado pastoral. Então, as causas menores eram julgadas entre eles. E quando alguém queria apelar, porque a causa era mais grave, chegaria então até Moisés. Eu vou dar um exemplo disso, só um. Alguém, certa feita, procurou Moisés e perguntou: o que se faz com uma pessoa que blasfema em Israel? Ele então vai dizer o que deveria ser feito aos blasfemadores, Levíticos 24, de 10 a 16. Então, essa causa foi levantada aos anciãos, eles não sabiam como proceder e então fizeram um apelo, recorreram
para que então pudesse ser dada a devida instrução. O apelo na igreja implica a misericórdia, como ao mesmo tempo é ensinado a falibilidade dos juízes. Um conselho, um presbitério, um sínodo podem falhar nos seus julgamentos. Por isso que o Senhor estabeleceu o critério dos apelos, para que de fato toda causa difícil pudesse ser resolvida e toda pessoa injustiçada pudesse ser graciosamente acolhida pela justiça divina. Então, governo de igreja não foi criado por homens que queriam se assenhorear de outros. Governo de igreja foi criado pelo Deus que é dono da igreja para ministrar cuidado à igreja. Governo de igreja é uma das coisas tão espirituais na igreja, mas tão mal usadas por nós, os crentes, que nós desprezamos esse mecanismo que Deus usou para derramar no meio do seu povo cuidado, misericórdia. Por não entender esta verdade, os crentes sofrem sozinhos, enfrentam tentações sozinhos, são muitas vezes devorados pelos seus pecados sozinhos, porque não entendem que o Senhor já proveu um mecanismo para direção e cuidado na sua igreja. Na sua igreja. Então, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos tratar o governo da igreja com o respeito que ele merece, porque é uma instituição bíblica, e devemos fazer uso desse mecanismo para a nossa direção e para nosso socorro. Eu vou concluir fazendo algumas aplicações bem rápidas, vou só ler, nem vou explicar as aplicações que farei aos irmãos. A primeira aplicação é que o Senhor Jesus Cristo é o supremo cabeça da igreja, e Ele concedeu, como supremo cabeça da igreja, presbíteros e diáconos para o ministério da palavra e o ministério do socorro. Então, palavra e socorro são os ministérios que existem na igreja. Use-os. Use o ministério da palavra e do socorro para o teu crescimento na fé e o teu fortalecimento na caminhada cristã. O apóstolo Paulo, atendendo a esse princípio bíblico, ordenou que as igrejas elegessem presbíteros. 1 Timóteo 5,17, Atos 14, 23. E assim como no Antigo Testamento, estes homens são os representantes espirituais que governam a igreja do Senhor para o Senhor. Então, no conselho, nós estávamos até discutindo um plano de pastoreio para a igreja que eu vou apresentar futuramente. E surgiu uma questão, né? Às vezes os membros não confiam suas dificuldades espirituais aos seus representantes e se tornam presas fáceis do pecado. Nós precisamos resgatar esse princípio bíblico de socorro de Deus para as nossas vidas. Terceiro, uma igreja bíblica cristã verdadeira, uma igreja saudável à luz da Escritura, ela é uma igreja que tem a sua liderança compartilhada. Isso significa dizer que eu não sou a pessoa mais espiritual da igreja, tá? Então, eu não tenho a oração poderosa, eu sou o pastor. Então, os irmãos não precisam toda hora, vamos orar, liga para o pastor. Não. Isso significa dizer que Deus tem equipado pessoas para trabalhar na igreja. E talvez o dom que Deus te deu não foi o de pregar ou de cantar. Talvez Deus não te chamou para o presbiterato, para o diaconato. Mas o Senhor tem depositado no seu coração uma empatia bíblica, então você se condói com os que choram. Então você deve ser
uma pessoa chamada para o exercício da oração. Talvez o Senhor te chamou e te concedeu uma graça que está ausente nos nossos dias de uma forma mais generalizada, que é a hospitalidade. Talvez o Senhor te deu olhos clínicos para perceber necessidades. Você visita a casa de alguém e percebe que falta alguma coisa ali, quando ninguém mais iria perceber. Então, isso significa dizer que o Senhor Jesus Cristo tem equipado a sua igreja, dando trabalho para todos os membros da igreja, para servi-lo. E eu digo aos irmãos, por experiência própria, como crente e como pastor, quando você não trabalha na igreja, você dá trabalho. Eu já dei trabalho para os meus pastores quando não fazia nada. E como pastor, eu tenho que aguentar muita gente que dá trabalho porque não faz nada. Cada membro foi visitado com o Espírito da graça, o Espírito do Senhor. E Ele é quem nos equipa para todas as demandas da igreja. Então, aquela coisa, eu não sei qual é o meu dom, deveria ser substituído assim. Olha, eu sou meio preguiçoso e estou me esquivando. Todos nós temos uma habilidade que o Senhor nos concedeu para contribuir no corpo dEle, na igreja dEle. A grande questão é que alguns não querem ser chefes de 10, querem ser chefes de 1000. Então eles eu não tenho dom. Não, é uma mentira. Você tem dons, então coloque-os em prática. Pastor, o meu dom é de orar pelos irmãos. Maravilha, ninguém me vê, não precisa. Quem tem que ver é o Senhor. Então não precisa. Fique em paz. Então com isso eu advirto os irmãos. Essa história de deitado eternamente em banco esplêndido não é bíblica. Então procure o que fazer. E você vai encontrar, porque todos nós recebemos tarefas da parte do Senhor para contribuir no corpo do Senhor. Por fim, assim como aconteceu com Moisés, com os sacerdotes, com os outros profetas, o povo buscava conselhos na palavra de Deus. Jetro aconselhou Moisés a proceder biblicamente e a sujeitar-se à vontade de Deus, quando ele disse, depois do seu conselho, no verso 23, ele disse assim: e se isto fizeres, e se assim Deus tu mandar, todo conselho é submisso ao Senhor, à sua palavra, à sua palavra. Nenhum conselho é bom até que esteja debaixo da palavra do Senhor. E, portanto, nós devemos buscar conselhos na Escritura e não conselhos naquilo que o outro acha ou pensa, mas conselhos na Escritura. Busque conselho e direção na palavra. Faça uso do governo da igreja, buscando direção para a sua vida, buscando o conforto e o consolo necessário. Deus poderosamente, graciosamente, ministrará o seu cuidado e o seu conforto a cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Então recorra, busque conselho, direção na Escritura, faça uso dos seus líderes para crescer na fé. E você vai esplendidamente dar testemunho de Cristo nessa terra. Que o Senhor seja conosco.